Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de qualquer coisa, como de praxe, eu peço para que você dê o seu like, dê a sua curtida, faça o seu comentário, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Hoje nós vamos tratar de um tema talvez um tanto quanto espinhoso, né? Mas sempre com muito respeito. A minha intenção aqui é apenas de passar uma visão, até mesmo porque esse canal é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico. Tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então esse vídeo não tem o intuito de ser ofensivo, esse vídeo não tem o intuito de ser desrespeitoso, embora muita gente ache que a verdade por si só ela é ofensiva, e eu julgo que esse meu ponto de vista é a verdade. Nos últimos dias tem acendido um debate muito importante nas redes sociais, na internet como um todo, sobre a adoração. Se católicos romanos são idólatras ou não. Automaticamente, os católicos eles vão dizer que eles não são idólatras, porque existe uma diferença entre veneração e adoração. Eles chamam de dulia e hiperlatria. Então esses conceitos na mente deles, para eles, estão bem separados. Então não há confusão a respeito de idolatria e tudo mais. Aquilo que eles fazem aos santos não é uma adoração por si só, mas é uma veneração. Eles veneram, eles admiram aqueles santos, mas eles só adoram somente a Deus. Um argumento que talvez não reflita o argumento sério da igreja, mas um argumento que eu já ouvi e que possa fazer sentido para alguns católicos, é de que, assim como eles têm imagens de algumas pessoas que, no conceito deles, são muito importantes, nós também temos, nós cristãos protestantes também temos. Nós temos a imagem dos nossos familiares, nas nossas casas, nós temos imagens de pessoas que nós amamos, isso tudo através da fotografia, né? Nós temos imagem dessas pessoas no celular também e tudo mais. E eles vão argumentar dizendo que nós não adoramos essas pessoas, mas nós temos imagem dessas pessoas porque as amamos e porque as queremos bem e tudo mais. Eles vão argumentar que em relação aos santos é a mesma coisa, só que em um grau um pouco maior. Eles podem fazer oração, eles podem fazer várias coisas dirigidas a esse santo. Levando isso em consideração, nós podemos dizer que, de fato, os católicos não são idólatras se partirmos desse pressuposto. Só que o católico mais mediano, ele não vai conseguir fazer a diferenciação do que é veneração na prática para o que é adoração. Porque quando nós olhamos um culto católico, quando nós olhamos um evento católico, nós como cristãos protestantes que sabemos bem o conceito do que é adorar alguma coisa, nós enxergamos aquele culto, aquela missa, aquela celebração como um ato de idolatria. Nós enxergamos tão bem esse conceito de idolatria que nós mesmos julgamos a nós em relação a esse pecado. Quando nós damos mais valor, mais crédito a um time de futebol, a um jogo, do que ao próprio Deus, a família do que ao próprio Deus, um cantor gospel do que o próprio Deus, nós próprios entendemos que nós estamos sendo idólatras. O próprio João Calvino, reformador, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou seja, se Deus não for o centro da sua adoração, não for a exclusividade, melhor dizendo, da sua adoração, algo automaticamente vai ocupar o lugar de Deus. O coração do homem, o trono que há no coração do homem, nunca fica vazio. Ele sempre é preenchido com alguma coisa. Então o evangélico tem isso muito bem na mente, mas o católico mediano não. Então ele não vai saber dizer o que é que eu faço para Cristo, que é adoração, e o que é que eu faço para Maria, que não seja adoração. Então o católico ele fica nessa dúvida. Mas quando nós subimos um patamar e vamos para os estudiosos católicos, eles têm um argumento sobre o que é adoração e o que não é adoração. Então vamos assistir um corte rápido do vídeo do padre José Eduardo, que ele vai explicar muito bem o que é adoração do ponto de vista católico e depois nós comentaremos. Eu quero dizer o seguinte, por que esse tema é tão complicado para os evangélicos?
Eu vou dizer o porquê que isso é complicado na mente evangélica. Não, é que o conceito de adoração para os evangélicos, ele é exclusivamente louvor, prostrar-se. Para o catolicismo, adoração, o ato supremo de adoração é um sacrifício. É como no Velho Testamento. Ou seja, você só sacrifica para o Deus verdadeiro. É por isso que é tão importante no catolicismo o que nós chamamos do santo sacrifício da missa. Porque esse é o ato supremo de adoração. Que é adoração no sentido máximo, porque é a adoração de Deus Filho encarnado a Deus Pai. Sim, mas e isso aí é a adoração de Deus para Deus, na qual nós somos associados pelo sacrifício. Então veja, para o Padre Eduardo, a adoração, o ato supremo de adoração, como ele bem falou no vídeo, é quando há sacrifício. E por isso a adoração é exclusiva a Deus da parte deles e não para os santos. Por quê? Eles não adoram os santos, ele adora somente a Deus, porque é quando eles fazem o sacrifício. E que sacrifício é esse? Ele vai falar do sacrifício da Santa Missa, ou seja, quando a Eucaristia está embutida, porque é o sacrifício de Jesus Cristo. Eles acreditam na transubstanciação. O pão e o vinho se transformam em carne e corpo de Cristo. Cristo se ofereceu como sacrifício e nós participamos desse sacrifício. Então, esse ato da missa é um ato de adoração a Deus. Mas eles vão dizer que o ato de se prostrar diante de imagem não é adoração. Por quê? Porque não há sacrifício. O ato de você subir escadarias longas de joelho em favor, né, em prestação de homenagem ou pagamento de alguma dívida para algum santo, não é adoração, porque não há um sacrifício literal. É óbvio que há um sacrifício de esforço, mas não literal, de ninguém morrendo, ninguém derramando sangue e tudo mais. Então, fazer cultuar santos, não é adoração na visão do catolicismo, porque não há um sacrifício ali embutido. Quando você vê uma procissão, você acha realmente que aquilo não é adoração? Você acha? Você acha que de fato a adoração é somente quando há sacrifício? Aí nós recorremos a quem tem autoridade final para nós protestantes, que é a palavra de Deus. Quando o rei queria obrigar todo mundo a se prostrar diante da sua estátua, e tinha lá Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante daquela estátua do rei, porque eles não quiseram prestar adoração para aquele rei. E naquele momento não tinha nenhum sacrifício. O puro ato de se prostrar seria um indicativo de adoração. Quando Jesus vai curar o leproso, né? Jesus cura o seu leproso, ele se prostra diante de Jesus antes da cura e adora ao Senhor. E isso moveu o coração de Jesus para curá-lo. Ele não ofereceu nenhum sacrifício de forma literal, mas ele se prostrou e adorou. Então, a adoração não é simplesmente quando há sacrifício. Quando você coloca isso, é muito fácil. Tudo aqui embaixo vira uma não adoração. Então, beleza, se você está sacrificando alguma coisa, tem a Eucaristia, você participa da Eucaristia, que é a ceia. Então, abre espaço para que tudo isso aqui embaixo você pode fazer à vontade, você pode prestar culto, você pode fazer reza, você pode fazer orações, você pode jejuar a favor de um santo. Tudo isso vai ser permitido e não vai ser considerado adoração, porque nada disso vai ter o sacrifício. Então é muito fácil, né? Agora vamos ver alguns vídeos na prática para que vocês possam julgar por si só se isso é ou se isso não é adoração. O passaporte da salvação é o Santo Terço. Se rezarmos o terço, Nossa Senhora nos salva. Essa aqui é uma imagem do Padre Cício do Juazeiro, tá? Pessoas de diversas partes do Brasil vão lá, jogam dinheiro em cima da imagem dele, fazem pedido, agradecem, fazem súplicas por milagres, tá? Mas, segundo os católicos, não é idolatria, é veneração. Eles trocaram a palavra, tá? Não é idolatria, é veneração. Só que a Bíblia diz em Êxodo 25, são tantos versículos, né? Êxodo 20, versículo 5, não te curvarás a elas, nem prestará cultos a elas, porque só eu sou o Senhor, o teu Deus. E por fim, eu queria encerrar falando que a adoração ela também é uma motivação.
interior. Não é porque você não se prostra diante de alguma coisa que você não está adorando. Você pode estar adorando porque você está fazendo dessa coisa, desse objeto, dessa pessoa, um Deus no seu coração. E muitas vezes também o ato de se ajoelhar não indique necessariamente adoração, porque a motivação do seu coração não é essa. Pode ser simplesmente um ato de reverência, né? Nós vemos que os japoneses eles se cumprimentam assim, né? Se prostrando assim uns para com os outros em sinal de respeito. Mas essa é a motivação do coração de um católico quando se prostra diante do santo, ou ele se prostra diante do santo crendo que dele, do santo, virá alguma graça, algum benefício, algum favor. Quando você acredita que outra pessoa pode te dar algo, ainda que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, acreditemos que esses santos eles já estão na glória com o Pai, eles não têm poder de intercessão, de nada. A simples crença de que esses santos podem nos salvar, podem interceder a nosso favor, tem algum lugar especial, é um ato de adoração. Tem um santo mais recente, que é o santo da internet, que é o Acutis, né? Carlo Acutis, que ele é santo, então agora ele intercede pelos católicos, ele intercede pela população e tudo mais. A pergunta que fica é, se esse rapaz ele não tivesse sido canonizado, então ele deixaria automaticamente, ele viveu a vida dele, né? A vida santa, como eles dizem que viveu, uma vida dedicada e tudo mais, mas de repente ele não foi canonizado, como muitos outros católicos não são canonizados. Mas porque alguém disse que ele precisaria ser canonizado, então automaticamente ele agora possui poder de interceder pelos que estão na terra. Ele agora possui o direito de que lhe prestem culto. Então fica a reflexão. Para você, o que é que você achou? O que é que você acha? É adoração? Não é adoração? O que é que você pensa? Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.